Diz assim a palavra do Senhor: e no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu estas palavras e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 20 no dia 24 do primeiro mês, eu estava à porta do grande rio Idecai, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo caíram sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive forças alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, como o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Amém? Até aqui. Aleluia, Jesus. Aqui está uma revelação de Daniel. Embora nós conhecemos o texto, embora nós conhecemos as palavras a qual a Bíblia nos mostra sobre Daniel, nós devemos entender o princípio da história dele, porque para ele chegar até esse nível, foi passado um processo sobre a vida de Daniel. Lá no início, Daniel vivia em Israel, era filho de príncipes, e a Bíblia conta que o rei da Babilônia, ele saqueia Israel, e quando ele saqueia Israel, ele pega atrás alguns jovens, filhos de príncipes, para que eles pudessem aprender sobre a Babilônia. E a Bíblia fala que 4 jovens são tirados das suas famílias, são tirados do meio de Israel, e a Bíblia nos mostra que esses 4 jovens são Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que significa Daniel. Então entendemos que nesse princípio, Daniel e esses outros jovens são tirados de Israel, e eles passam por um processo muito doloroso, porque embora nós estamos vivendo com as nossas famílias, embora nós estamos vivendo perto de quem nos ama, chega um certo momento a qual as pessoas vêm e nos tiram aquela felicidade. Embora nós conhecemos a história de Daniel, embora nós enxergamos isso, o processo da vida dele não foi fácil, porque tiraram ele do meio da parentela dele e colocaram ele em um lugar de pecado. Eu quero que você entenda isso, que a vida desses 4 jovens não foi fácil, foi uma vida difícil, porque eles saíram de um ambiente onde adorava a Deus o tempo inteiro, para agora viver num ambiente onde as pessoas não adoram mais a Deus, adoram outros deuses.
E a Bíblia fala que esses jovens é levado como cativo, como prisioneiros. E naquele momento eles ali são obrigados a comer o manjar do rei. E a Bíblia fala que o manjar do rei era oferecido a outros deuses. Então Daniel, olhando aquela situação e tendo conhecimento da palavra de Deus sobre a vida dele, porque a palavra de Deus, ela caminha com você aonde você está. Eu quero que você entenda isso, que não importa o ambiente aonde você esteja, a palavra de Deus vai estar com você, porque é a palavra que transforma, é a palavra que renova nossas vidas. É quando você está passando por o maior processo da sua vida, ou quando você está na maior aflição, a palavra do Senhor vem e tira os seus pensamentos mal da sua cabeça. É a palavra que te traz a lembrança que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor que restaura nossas vidas, que somente Ele pode nos livrar dessa maior situação. Então entendemos que naquele momento Daniel, ele olha para aquela situação e a palavra de Deus vem sobre a vida dele. E naquele momento ele decreta um propósito com Deus. Daniel decreta um propósito, que não comeria nada e nem beberia nada. E a Bíblia nos fala que a partir desse ato de Daniel, toca o coração de Deus, porque no meio da multidão, eu quero que você entenda isso, porque a Bíblia ela vai citando em algumas partes sobre algumas pessoas e outras não, mas Israel inteira, ou uma parte de Israel, estava na Babilônia. Mas a Bíblia vai especificar somente algumas pessoas que se destacaram. Por quê? Porque não negaram ao Senhor. Mesmo naquela situação, elas permaneceram firmes. E a Bíblia fala que Daniel faz um propósito com Deus, que não comeria nada e nem beberia nada. E no final do tempo, aonde foi determinado para o rei, eles iriam olhar para esses 4 jovens, esses 4 jovens estariam melhor de saúde do que os outros. Então a Bíblia fala que eles fazem um propósito, e ali cumpre aquilo que foi determinado sobre a vida deles. Tudo aquilo que Daniel profetizou ou falou foi determinado sobre a vida deles. Ali começa uma história de Daniel e esses 4 jovens, ou 3 jovens, assim dizendo. Assim começa uma história sobre a vida deles, aonde chega um certo momento que o rei decreta algo sobre a vida deles, para que eles venham se prostrar diante de outros deuses. E mesmo eles vivendo num ambiente como esse, eles não se corromperam, eles permaneceram firmes. O que eu estou falando aqui nessa manhã é que a sua mente, o seu coração deve estar preso somente ao Senhor. Ainda que você olhe diante dos seus olhos e veja que as coisas não estão fluindo, você deve confiar totalmente que Deus está com você. Ainda que coloque você em um ambiente aonde possa te destruir, você tem que ter a confiança que Deus está com você, porque Ele vai te livrar desse mal. É Ele que vai colocar as mãos sobre a tua vida e tirar toda a sua aflição. É Ele que vai estender as mãos e vai te ajudar. E a Bíblia conta que esses jovens começam a passar por outro processo. Não foi fácil se prostrar diante de uma imagem. E a Bíblia fala que eles não se prostram, eles permanecem firmes. E eles falam: ainda que nós morremos com o Senhor. É você acreditar totalmente no Deus que você serve, porque você acreditando no Deus que você serve, Ele pode mudar a sua história, mas você precisa acreditar. A única coisa que Deus pede para a gente, que sejamos obedientes e creamos naquilo que Ele tem determinado sobre as nossas vidas. E a partir do momento que eu e você creamos e acreditamos naquilo que Ele tem sobre as nossas vidas, vai acontecer. Ainda que o mar se levante contra as suas vidas, nada vai te parar, porque Deus está na tua frente. Deus está no controle da situação. E a Bíblia fala que esses jovens não se prostram, eles entram na fornalha. E quando eles entram na fornalha, o próprio rei olha e fala assim: mas não foram 3 que foram lá para dentro, tem 4 agora, como pode?
E o rei manda chamar eles de volta. E eles saem. E a Bíblia fala. E o rei pergunta para ele quem é o quarto homem. E eles começam a declarar que é o Deus de Israel. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles queimou. Dá para entender isso? O tamanho do poder do seu Deus, o tamanho do poder do Deus que você serve. Deus está tocando no meu coração hoje, para que você venha entender totalmente o poder dele sobre a tua vida. Porque quem dirá você um dia pedir algo para ele e não realizar? O nosso Deus, ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. E você tem que entender que chega certo momento nas nossas vidas que Deus faz um basta e fala: acabou, é até aqui. Você não vai caminhar além disso, porque eu tenho visto o futuro. E eu sei o que você está passando, eu sei o que você vai passar lá na frente. E antes que você venha sofrer, antes que você venha chorar, antes que você venha se desgastar, eu faço um basta hoje, porque uma nova história eu quero escrever sobre a tua vida. Deus conhece tudo. Deus conhece o hoje, o amanhã. Deus conhece. Esse é o Deus que eu sirvo. Antes mesmo de Deus falar sobre Davi, ele já o conhecia. Dá para entender isso? Ainda que as pessoas humanas não conheciam Davi, ainda que a família de Davi tentou esconder ele, Deus fez com que as pessoas vissem Davi, e Deus enxergou Davi, ainda que os pais estavam escondendo. O que eu quero dizer com isso é que Deus está olhando para você. Ainda que você não tenha aparecido ainda que a sua vida não tenha fluído ainda, Deus vai fazer com que venha fluir. Ainda que você esteja se escondendo ou está escondido, Deus vai fazer com que você venha à tona, porque o nosso Deus, ele é dessa maneira. Ele olha o mundo inteiro, mas tem pessoas a qual ele olha com um olhar diferente. Deus ama todos sim, mas tem aqueles mais íntimos, tem aqueles mais chegados. Então entendemos que o processo desses jovens foi um processo muito difícil. Aí entra a história de Daniel, um jovem a qual começa a crescer numa Babilônia, num mundo de pecado, ou uma cidade de pecado. E a Babilônia não é diferente do mundo que nós vivemos hoje, é a mesma coisa, não muda nada. E a Bíblia fala que Daniel, ele começa a fazer um propósito com Deus, 21 dias de oração. E ele começa a pedir algo para Deus nessas orações. Entenda que Daniel, todos os dias, ele ia para o quarto dele, estendia a mão dele sobre a janela e abençoava a cidade de Israel, ainda que ele não estava lá. E a Bíblia fala que Daniel, ele começa a orar todos os dias nesse propósito, e a resposta não vem. Imagine você a angústia de Daniel, sabendo que ele tinha intimidade com Deus, sabendo que ele tinha comunhão com Deus, sabendo que ele não se desviou do caminho, permaneceu firme, e todos os dias ele orando por um propósito a Deus, e a resposta não chega. Aí vem a Bíblia e nos relata algo tão maravilhoso, que nos ensina de tudo aquilo que nós estamos passando ou vamos passar, que a guerra espiritual, ao qual nossos olhos não enxergam. E a Bíblia fala que Daniel está orando, e a Bíblia mostra que Deus olha para a situação de Daniel e vê que Daniel está orando ainda, mas a resposta já foi enviada, a mensagem já foi enviada para Daniel. Então o Senhor, ele olha e vê que o príncipe da Pérsia, um principado, um espírito maligno, está prendendo o anjo que está levando a mensagem a Daniel. Então naquele momento Deus envia Miguel, que é um anjo de batalha. E a Bíblia fala que quando Miguel chega, Miguel se apresenta diante de Daniel e fala: homem muito amado,
É você entender o propósito ao qual o Senhor Ele está nos revelando hoje. Que ainda que os homens, ainda que as pessoas que estão ao seu redor não tenham recurso para te ajudar, ainda que as pessoas que estão ao seu redor, ainda que tentam fazer o melhor para você, elas não vão conseguir, porque somente o nosso Deus Ele tem essa autoridade para nos ajudar. E assim como foi lido no capítulo 10, versículo 1 de Daniel, a Bíblia fala que Daniel estava um dia à beira do rio com os soldados, e ele tem uma visão. Eu quero que você entenda diretamente isso. A Bíblia fala que Daniel estava na beira do rio. Ele não estava bem, aparentemente aos olhos humanos estava, mas por dentro o seu coração estava machucado, estava sofrendo. E a Bíblia fala que ele tem uma visão, e quando ele vê aquilo, ele cai como morto no chão, porque ele perde a força do corpo dele. E o que mais me chama a atenção é que uma mão toca sobre ele e coloca ele de pé. No pior momento da sua vida, quando você estiver fraco, que você não tiver força para se levantar, o nosso Deus, Ele coloca a mão sobre você e fala: põe-te em pé. Porque agora eu vou te dizer umas palavras que vai mudar a sua vida, que vai mudar todo esse cenário, porque o nosso Deus é um Deus que muda cenários. Você não está na igreja em vão, você não está buscando o Senhor em vão. A partir do momento que você está sobre esse lugar, a partir do momento que você está recebendo tudo aquilo que está sendo falado, Deus está determinando algo sobre a tua vida hoje. Eu, como profeta desse lugar, eu tenho a autoridade de liberar sobre a tua vida, porque no céu já foi liberado. E a Bíblia nos fala que tudo aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, e tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se eu liberar uma palavra para você hoje, ou uma profecia para você hoje, você pode ter a certeza que vai acontecer, porque Deus tem a autoridade de fazer todas as coisas, e Ele nos ensina dessa maneira. Então a Bíblia fala que Daniel, ele tem essa visão, ele cai no chão, porque todo ser humano não suportaria ver a presença do Senhor, ou ver alguma coisa espiritual, porque o nosso corpo não foi preparado para isso. E a Bíblia conta que quando Daniel ele olha para trás, ele começa a descrever um ser totalmente diferente daquilo que ele já viu na vida. Ele começa a descrever o próprio Jesus, porque se você for ler o livro de João, você vai ver que a mesma revelação que João viu é igual. O que Daniel está descrevendo aqui é a mesma coisa que João viu na ilha de Patmos. É você entender que chega certo momento nas nossas vidas, que quando chega um momento ao qual a gente acha que não vai suportar, chega um momento ao qual a gente acha que não vai ter mais força para que a gente possa viver, é nesse momento que Deus desce. Porque João passou por esse processo. Colocaram João na ilha de Patmos para morrer, e ele olhava para um lado, não tinha ninguém, olhava para o outro lado, não tinha ninguém. Aí ele olhou para o céu e viu uma escada descendo do céu, e os anjos desciam e subiam. E ele fala: e quando eu olhei para trás, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como bronze polido na fornalha. E ele me disse: João, suba para cá. É o que Deus tem para nossas vidas. Quando nós estamos com força, nós viemos alegres à casa do Senhor. Quando nós estamos tristes, viemos à casa do Senhor. E isso tudo conta, porque Deus ele tem olhado por isso. Glória a Deus, glória a Deus. E assim como Deus mudou a minha vida, Deus muda a sua também. Glória a Deus. Deus está com um papel e uma caneta escrevendo algo sobre a tua vida hoje. E eu vou liberar a primeira palavra sobre a tua vida. Se você acreditar, você pega. Esse vento
essa tempestade, ela vai passar. Porque a sua vida é como uma nascente. Ela começa pequena. E quando começa pequena, as pessoas vêm tentar barrar a nascente. E quando elas começam a barrar a nascente pode até parar de jogar água. Mas chega um certo momento que a nascente ela começa a perseverar. Ela começa a perseverar e ela mantém. E quando você vai olhar mais adiante da nascente, ela já não é mais uma nascente, é um rio. Glória a Deus. E quando você vai um pouco mais adiante, você já não vê mais um rio, você vê uma cachoeira, aonde que o homem pode tentar barrar, mas não vai conseguir mais. Deus nessa manhã está escrevendo algo novo sobre a tua vida. Você pode contar os dias. Eu falo como profeta sobre essa manhã, que Deus está escrevendo algo sobre a tua vida, e você pode contar os dias. Daqui 20 dias você vai ser uma nova pessoa. Glória a Deus. A felicidade sobre a tua vida vai aumentar 10 vezes mais. E quando eu falo isso, receba com o teu coração, porque Deus está determinando algo no céu sobre a tua vida hoje. Eu digo isso a todos, porque todos nós passamos por um processo difícil, todos nós passamos por sofrimento, angústia. Tem dias que a gente está feliz, tem dias que a gente está triste, mas isso é necessário, porque assim a gente reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. A gente reconhece que sem Deus a gente não pode fazer nada, mas com Deus a gente pode fazer tudo. É você levantar a sua cabeça e falar assim: eu sou filho do rei, eu tenho autoridade sobre essa terra, porque Deus determinou sobre a minha vida isso. Aonde eu plantar as plantas dos meus pés, lá será meu. A autoridade que Deus deu para você. Então você que está aqui hoje, levanta a tua cabeça, bate no teu peito e fala assim: eu sou filho do rei. O meu pai, ele é dono do céu e da terra. O meu pai, ele tem autoridade sobre todas as coisas. O meu pai, ele pode curar todas as doenças, ele pode tirar todas as aflições. Esse é o meu pai. Ainda que eu possa ter um pai terrestre, mas o meu pai no céu é muito grande. Ele faz com que eu ando em lugares onde eu nem imagino. É você entender que o propósito ao qual você está passando hoje é propósito de crescimento sobre a tua vida. Todos nós passamos por esse processo. Todos nós passamos pelo deserto, porque o próprio Jesus nos ensinou isso. Ele, sendo Deus, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Oh Deus! Não foi Jesus que foi ao deserto. Pela vontade dele, ele não iria, mas o Espírito Santo o conduziu. E quando fala o conduz, ele leva. Então muitas das vezes nós vamos ser levados a lugares onde a gente não quer estar, porque é um lugar onde a gente sofre, onde a gente chora, onde a gente desanima. Mas é o Espírito Santo que está nos levando para quê? Para que nós viemos nos fortalecer, para que nós viemos aprender a confiar no Senhor. Por que isso? Porque o que Deus tem para nossas vidas amanhã é muito maior do que nossos olhos possam imaginar. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. A vontade de Deus é maior do que a minha. Então, quando o Senhor nos leva para esse processo, devemos entender que todo o nosso sofrimento hoje vai se tornar alegria amanhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É você entender que muitas das vezes eu canto isso aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ainda que você esteja chorando hoje, a alegria está chegando já. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus a qual a Bíblia nos ensina. Que no dia da nossa maior aflição, Ele vem de encontro. Será que nós esquecemos no dia em qual Jesus, Ele vai de encontro à mulher da viúva de Naim? Ela está passando o maior processo da vida dela, o maior sofrimento da vida dela. Está indo enterrar o seu filho.
E Jesus pega os discípulos e vai em direção a Naim. O interessante é que os discípulos começam a questionar Jesus por que ele está indo para aquela cidade. Mas Jesus tinha tudo determinado. Por quê? Porque antes de ele descer à terra, ele já observava a vida daquela mulher. Ele sabia o dia e a hora que ela ia passar por aquele processo. E ele vai de encontro. E pela lei judaica, um profeta ou um sacerdote tinha que ficar a mais de 100 metros de distância de um defunto. E ele vai na direção do defunto. E ele olha para ela e fala assim: não chores. Glória a Deus. Dá para entender isso? Ele tem autoridade para falar isso, porque ele conhece o coração da pessoa. E quando ele fala não chores, ele está falando com ela, mas a mão dele já está no caixão. E naquele momento ele faz com que aquele jovem volte à vida e a felicidade daquela mulher retorne. Embora nós esquecemos que Jesus ele vai até o tanque de Betesda para curar um homem que 38 anos sofria de uma enfermidade. E o que ele fala? É necessário que eu vá, porque esse homem já sofre há 38 anos. Ninguém contou para ele já sabia. Por quê? Porque mesmo ele estando no céu, ele tem observado todos os dias o sofrimento da pessoa. E a Bíblia fala que ninguém ajudava ele a descer no tanque para ser curado. Então, já que ninguém desce para te ajudar, eu mesmo vou descer. Aleluia, Jesus. Já que as pessoas que estão ao seu redor não estendem as mãos para você, pode deixar que eu desça do trono e vou até você e toco no teu coração, restauro a sua vida, restauro a sua família. Aleluia, Jesus. É você entender que quando você serve ao Senhor, quando você acredita, Ele muda a sua história. Deus mudou a minha história. Chegou um certo momento na minha vida a qual eu tinha desistido já de tudo, de tantos relacionamentos a qual eu tinha vivido, e nenhum deles deu certo. Um dia eu falei: acabou, não quero mais, vou viver a minha vida. E quando eu acabei de falar, a minha avó, que mora lá no interior, me ligou. Olha que a gente não tinha muito contato de se conversar, e ela falou para mim assim: filho, Deus falou comigo agora que Deus vai preparar uma mulher para você, que vai gostar das mesmas coisas que você gosta. Aonde você for, ela vai estar com você. Aleluia. E é essa que Deus determinou. Eu falei amém, mas não acreditei. E simplesmente Deus me tirou da Tiradentes e me levou para Ipandu. E lá eu conheci a pastora. E detalhe, a gente não se dava bem. Eu não gostava dela, porque ela era folgada. Ela não gostava de mim, eu não gostava dela. A gente não se falava. E simplesmente Deus quebrou esse paradigma e fez com que a gente ficasse junto. E até hoje nós estamos caminhando na presença do Senhor. O que eu quero te dizer com isso? Deus ele escreve. Deus está escrevendo a história da sua vida. Se for necessário Ele apagar aquilo que Ele escrever uma nova história, Ele vai escrever, porque Ele sabe o melhor para você, Ele sabe o melhor para a tua vida. Então você que está aqui hoje, se você acreditar nisso que eu estou falando, comece a falar com Deus, peça aquilo que você almeja, o que você mais deseja na tua vida, o que vai te trazer felicidade. É você entender que muitas das vezes Deus ele dá um basta na sua vida, porque Ele sabe que aquilo não era bom para você, sabe que aquilo lá no futuro não vai ser bom para você. Então Ele quer fazer algo novo. Então comece a desejar algo novo sobre a tua vida, porque aquilo que Deus vai fazer é algo maravilhoso. Termina agora. Existia uma história de um rapaz, um pregador. Ele foi ministrar numa igreja. E chegando lá no final do culto, uma mãe veio falar com ele. Falou: pastor, ore pela minha filha. Ele falou: oro. E quando ele chegou perto da jovem, ele foi orar e ele percebeu que o semblante dela estava diferente.
E ele orava por ela e ela não esboçava reação. Então aquilo incomodou o coração dele e falou: por que você está assim? Aí ela começou a falar: falou, pastor, eu quando era mais jovem, eu fui violentada por um amigo do meu pai. E a partir daquele momento eu desacreditei de tudo. Eu não quero ter uma vida com um homem. Eu quero viver sozinha para sempre. Então aquele pastor, naquele momento, que estava ali ouvindo o conselho, a conversa daquela menina, ele começou a perguntar para ela: mas se você fosse casar, como seria o homem que você queria casar? Ela falou: eu nunca vou casar. Ele falou: eu sei, mas se você fosse casar, como seria o homem dos seus sonhos? E ela começou a descrever para o pastor como seria. E o pastor falou assim: e seus filhos, como seriam? Quantos filhos você queria? Ela falou assim: eu nunca vou ter filhos. Ele falou: mas eu sei, mas se você fosse, quantos filhos seria? E como eles seriam? E ela começou a falar: seria um casal. Eu queria 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. E o nome eu colocaria tal nome, ela fala. E o pastor continua falando com ela: filha, se você fosse passar a sua lua de mel com seu marido, aonde você desejaria passar? Ela falou: pastor, eu nunca vou casar. E o pastor falou assim: mas se você fosse casar, onde seria? E ela falou assim: eu queria passar minha lua de mel em Nova York, Estados Unidos. Aí ele falou: e a casa onde vocês vão morar, como seria? E ela começou a falar para o pastor: pastor, eu nunca vou casar. Eu não quero isso na minha vida. Ele falou: mas se você fosse casar, como seria a casa dos seus sonhos? E ela começa a descrever. A história conta que esse pastor, ele ouve ela, faz uma oração pela vida dela, e libera algo sobre a vida dela naquele momento, e ela vai embora. Chegou um certo momento na vida desse pastor, passou acho que 6 anos. O pastor estava no escritório dele e chegou um e-mail para ele, e quando ele olhou, era a menina. E ela falou: lembra de mim, pastor? Ele tentou lembrar dela. Ele falou assim: a menina que o senhor começou a contar uma história para mim do casamento. Ah, ele falou: lembrei. Ele falou: como que você está? Ela falou: estou bem, estou casado. Aí ele falou: que bênção, pastor. Eu acho que aquele dia que a gente estava conversando, Deus estava ouvindo tudo. Porque tudo aquilo que foi falado naquele dia, Deus me deu. Deus me deu um homem da maneira que eu queria. Deus me deu 2 filhos, um menino e uma menina. Fui passar minha lua de mel nos Estados Unidos e tenho a casa dos meus sonhos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele ouve os nossos pensamentos e os nossos corações. Por isso que a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Ainda que você sonhe algo sobre a tua vida, Deus tem algo muito melhor para você. É você acreditar que no dia de hoje Deus vai fazer algo sobre a tua vida. Vai fazer não, já fez algo sobre a tua vida. É você entender que você tem que andar de cabeça erguida, não abaixar a cabeça para ninguém. Porque Deus, ele tem conduzido os seus passos. E se Ele conduziu os seus passos até aqui, foi necessário para que você ouvisse isso, para que você entendesse que algo novo vai acontecer sobre a tua vida. E eu, com toda a fé que eu tenho, com toda a crença que eu acredito no meu Deus, eu tenho a certeza que quando acontecer essa situação sobre a tua vida, você vai vir sobre esse lugar e vai contar a sua história. É um testemunho ao qual Deus está dando para você. Então confie totalmente em Deus. Confie totalmente no Senhor. E comece a pedir a Ele, não as coisas terrenas, mas as coisas do céu. Pode você dobrar o seu joelho, fala com Ele: Senhor, me dê estrutura para suportar todo esse processo. Me dê estrutura para que eu possa enxergar os propósitos do Senhor sobre a minha vida. E aquilo que você mais almeja no teu coração, comece a apresentar ao Senhor.
Mas eu quero que você entenda nessa manhã que é a vontade de Deus que prevalece, não é a nossa. Ainda que nós desejamos algo muito grande, se Deus ele vê que não é bom para você, Ele vai tirar do teu caminho. Por isso que muitas das vezes as amizades que a gente tinha começam a se afastar, porque Deus vê que não é bom e elas começam a se afastar da gente. E nessa manhã você venha entender aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Da mesma maneira que Deus usou a vida de Daniel, da mesma maneira que Deus mostrou para nós que Daniel, mesmo naquela situação, acreditou e Deus moveu sobre a vida dele, assim é na minha vida e na sua vida. Ponte em pé, que eu falarei contigo. Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. Que nessa manhã o teu coração venha se encher de alegria. Que nessa manhã o próprio Deus venha tocar sobre a tua casa, sobre a tua família. E que toda essa angústia, toda essa aflição sobre a tua vida, ela bate em retirada, porque o novo senhorio está presente sobre a tua vida. Essa manhã eu quero orar por vocês. Se coloque de pé. Aleluia, Deus. Senhor meu Deus, papai querido, Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, a qual o Senhor chamou, papai querido, pelo nome, papai querido. Pai, nessa manhã o Senhor determinou no dia de hoje que eles estariam aqui nesse lugar, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Pai, eu sendo profeta, papai querido, dessa casa, Pai, sendo escolhido pelo Senhor, papai querido, eu peço ao Senhor nessa manhã, Pai, que envie os anjos nesse momento agora, Pai, a cada um deles, Pai. Pai, que as mãos dos anjos venham tocar sobre a vida deles, papai querido. E toda a aflição, toda a angústia, Pai, todo aquele apego que eles estavam sentindo, venha sair agora, no nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro, papai querido, para que eles venham sentir o abraço, papai querido, da tua presença nesse lugar, Pai. Pai, eu oro, papai querido, para que a tua presença venha acompanhar eles aonde eles estiverem, Pai. Pai, que o Senhor venha entrar sobre a casa de cada um deles, papai querido. Pai, se tiver alguma coisa maligna sobre o ambiente do lar deles, Pai, que venha ser tirada agora, Pai. Pai, que eles venham sentir a tua presença lá na casa deles, papai querido. Que eles venham sentir felicidade, alegria e paz, papai querido. Pai, eu determino isso sobre essa terra, Pai, porque eu sei que foi determinado sobre o céu, Pai. Eu sei que a tua palavra já foi liberada no céu, Pai. E aqui eu estou concretizando, Pai. E daqui a 20 dias essa história irá mudar, Pai. Que daqui a 20 dias os seus filhos irão entrar sobre esse lugar tão feliz, papai querido, que a felicidade deles vão radiar esse lugar, papai querido. Pai, eu oro, papai querido, no nome de Jesus, e peço ao Senhor, papai querido, cuida dos teus filhos, Pai, porque aqui estão, papai querido, vasos valorosos nas tuas mãos, Pai. São pessoas, papai querido, a qual o Senhor tem colocado no caminho, Pai. São pessoas a qual o Senhor tem colocado na direção, papai querido. Pai, eu peço nesse momento, usa a vida deles, papai querido, como um canal de bênção, papai querido, para que possa restaurar outras vidas, Pai. Todos esses processos, papai querido, que eles estão passando, Pai, venha ser que testemunhos, papai querido, para que eles venham, papai querido, resgatar outras vidas através do testemunho deles, papai querido. Pai, que o Senhor, papai querido, venha estar no controle e na direção, papai querido. Senhor, meu Deus, papai querido, Pai, eu peço ao Senhor que leve cada um em segurança para casa, Pai. Guarda e proteja, papai querido, e livra-os de todo mal, papai querido. Pai, que durante essa semana, papai querido, eles venham passar a melhor semana da vida deles, papai querido. Pai, que eles venham sentir a tua presença desde o momento que eles venham levantar até o momento que eles venham deitar, papai querido. Que o Senhor venha falar com eles através dos louvores, através das palavras, Pai. Que o Senhor, papai querido, venha usar vidas aí fora, papai querido, para falar com eles, Pai, para testificar aquilo, papai querido, que o Senhor está falando no meu coração, Pai. Usa a vida de pessoas lá fora, papai querido, para testificar tudo isso que está sendo falado sobre esse lugar, Pai, para que eles venham entender, papai querido, que não sou só eu que estou falando, mas sim o Senhor que está falando através da minha boca, Pai. Pai, eu oro, papai querido, no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, somente que credis
Amém. Está encerrado no nome de Jesus.